Ok, estamos de volta agora em definitivo com mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura, nossa parceira desde março do ano passado, são mais de 12 meses, então mais de um ano. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Registramos aqui as presenças da professora Maria Almira, presidente do núcleo do Sinterrac lá em Porto Acre, cidade histórica, o berço, aliás, o cenário da Batalha Final da Revolução, e também do professor Rogério Maia, diretor sindical do Sinterrac. Presidente Rosana Nascimento, seja bem-vinda ao programa, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Igualmente. Osmir, cabe a você fazer a primeira pergunta. Normalmente eu começo pelo doutor Narciso, mas como você vez por outro, está fazendo tratamento de saúde, se ausenta, então Exato, tem esse obrigado. privilégio. Primeiro, antes de começar a falar com a minha amiga Rosana, eu quero parabenizar a direção do programa por essa simpática mesa, viu, Narciso? Novo cenário. Novo cenário. Mais confortável, né, Osmir? Muito mais melhor. tranquilo, né? Legal. Gostei muito. Minha prezada amiga, a Rosana Narciso, é minha amiga de muitos anos. Falando de muitos anos, está te envelhecendo. Osmir, Não se preocupe com isso, não me incomoda com a idade. de priscas eras. Priscas eras. Não, mas ela é jovem. Ela é jovem. Nem tanto. Rosana, você, desde que eu lhe conheço, você é uma luta sua, é a luta da sua vida em favor dos trabalhadores em educação. E, com o tempo, como é que você vê as conquistas que vocês tiveram ao longo desse tempo? Quais as principais conquistas que desde que você assumiu até agora, quais as principais conquistas e se essa luta você se considera vitoriosa ao longo do tempo? Osmir, com certeza. Esse nosso sindicato sempre foi de luta. É um sindicato que tem resistência, inclusive da ditadura. Mas contando assim do período que eu assumi o sindicato, em 2013, nós tivemos grandes vitórias. E toda luta ela é vitoriosa. Por mais que você não tenha, é um ganho, mas é uma vitória da categoria, porque se organizou. Não conseguimos conquistar aquilo que está na mesa, 100%, mas 80%, 90%, 50%, às vezes chegamos a conquistar até 100%. Mas nós tivemos aí grandes conquistas de lutas históricas, que era o reenquadramento da categoria. Nós não conseguimos enquanto ele está efetivo, mas em 2013 nós conseguimos com a reformulação do PCCR, o governo era o Tião Viana, o reenquadramento no ato da aposentadoria, porque a nossa categoria se aposentava no meio da carreira após a implantação do PCCR em 2000. Então, a gente conseguiu esse reenquadramento, não só aos professores, mas também aos funcionários de escola. Receber por ela sem ter que reiniciar novamente na tabela. Nós também tivemos reajustes, conseguimos com que funcionários de escola hoje seja gestor de escola, desde que ele tenha uma formação, gratificação, salário para gestor. Então, toda luta é válida. Em plena pandemia, nós tivemos uma das maiores greves em 2021, né? O auge da pandemia. Não foi por salário, foi pelas condições de trabalho e pela vacinação da categoria. Nós conseguimos a internet, o notebook, porque os professores estavam comprando notebooks, né, para pagar de 24 vezes. E a internet aumentava, tendo que pagar. Isso não é o trabalhador. Quem tem que oferecer as condições de trabalho é o Estado. Então, nós conquistamos mais um auxílio alimentação de 420 com esta greve. 90% das escolas grevaram. Então, o auxílio nós fomos receber no ano seguinte, mas foi uma conquista da organização, da pressão, da categoria. Nossa categoria sempre foi guerreira. Tudo que nós temos, nenhum governo deu assim, pega isso aqui, tudo foi na organização, na luta e na pressão. Agora, no primeiro mandato, em 2022, o governo desestruturou a nossa carreira, porque nós tínhamos uma carreira estruturada, onde nós tínhamos percentuais entre o nível médio e o nível superior de 39%, o governo deixou 5,42% e nossa referência era 10%, ele deixou 7%.
Porque nossa referência é a mudança a cada 3 anos. Você ganha 10% da letra inicial, ficou 7%. E se você tem um magistério, consegue uma formação, você teria 39%, ficou 5,42%. Mas com o reajuste do piso, que foi 33,24%, né, a gente ainda manteve os salários que nós tínhamos. O piso, a categoria toda aprovou e concorda com esse piso? Olha, nós aceitamos este piso, mas a nossa luta de piso ainda não é esses valores, porque todo mundo conhece que a nossa categoria, ela não é valorizada, os professores. Qualquer servidor público que ingressa na sua carreira ganha mais do que um professor. Eu tenho 30 anos de professora, né, já na minha última referência de carreira, com mestrado, eu não ganho 6 mil, agora com o aumento deu 6 mil e um pouco, né? Bruto. Bruto, mas um jovem com ensino médio, ele ingressa na carreira de PM, como soldado, ele já ganha mais do que eu recebo com 30 anos de serviço. Não que eu seja contra que ele receba, tá? Tem que receber. Mas é um comparativo para ver o quanto que a carreira de professor é desvalorizada. Portanto, esse não é o piso que nós desejávamos receber. Mas foi o possível que nós conquistamos em 100 anos uma luta para conseguir um piso para o magistério. E a luta agora é estender para todos os profissionais em educação. Rosana, acabei por descobrir, em conversas antes do início da gravação deste programa, que no dia que você nasceu, eu já era professor do mais importante colégio do Rio Grande do Norte. Professor antigo, inclusive, né? Professor Narciso. E antigo, já antigo. Fui professor do Colégio Ateneu Norte Rio Grandense, que ainda é hoje o mais importante colégio de Natal. Ah, mas que bom que o senhor teve essa experiência para ver o quanto que é Sala difícil. de aula. Entretanto, já se foram mais de 50 anos. 54. E o nosso ensino público, e aqui invoco a testemunha de alguém que tem mais tempo de vida do que eu, que é o Osni Lima. Um fica passando a bola para o outro, afinal, quem é mais novo, quem é mais velho? Por quê? Mais novo é ele. A qualidade do nosso ensino público, nesses 50 anos, só piorou. É o nosso processo histórico político do nosso país. Os políticos que assumem a gestão, eles não colocam a educação como prioridade. O nosso país, a educação não é prioridade. Veja que os outros países têm um investimento enorme em pesquisa. Sim. E eles conseguem um desenvolvimento maior. E aí você estava colocando que os Estados Unidos têm poucos sindicatos. É porque eles já passaram por um processo onde tinha muitos sindicatos, mas para fortalecer a luta dos trabalhadores, para não ficar fragmentado, fizeram a união. No Brasil tem muito porque tinha um imposto sindical, então criou o imposto sindical e se criou uma infinidade de sindicatos. Mas com o fim do imposto sindical, reduziu a quantidade, né, de sindicatos e com as dificuldades para avançar na pauta, a tendência é diminuir mais ainda. Na educação, por exemplo, tem vários sindicatos. E né? os sindicatos se unificar para poder avançar nos direitos da classe trabalhadora. E essa falta de compromisso, de investimento na educação, é que trouxe, né, nós chegarmos num patamar onde nós temos uma das piores qualidades do ensino do mundo. Porque não existe esse investimento. É na valorização do profissional, é nas condições de trabalho, né, deste profissional, é na falta do investimento mesmo da pesquisa, das políticas de, digamos assim, de cobrança, porque hoje o sistema da educação ele funciona assim, o aluno estuda o ano inteiro, ele está ali, tira a nota vermelha no final do ano, se ele tirar uma nota azul, acima de 5, pronto, repete todas as notas, ele é aprovado. E nós encontramos alunos com ensino médio que escrevem o seu nome próprio com letra minúscula. Eu fui professora visitante da UFAC, acho que em 2013, acredito que fui, o governo oferecendo as formações aos professores, encontrava colegas que cometiam esse mesmo pecado ortográfico, né? E aí, para a gente ver o tamanho, né, da deficiência que nós temos no nosso sistema. Muito embora tenham ocorrido muitas formações, mas isso ainda não
se refletiu na qualidade do ensino. E nós já tivemos um período melhor na qualidade, agora deu uma baixada. E eu sempre digo, a qualidade do ensino, ela não passa a responsabilidade somente ao professor que é do ensino-aprendizado, mas todo o corpo da escola e todo o sistema. Porque se não tiver uma política do sistema oferecendo essas condições do ensino-aprendizado, e um outro fator é a questão dos avanços da tecnologia. Nossos alunos estão além dos professores. O exemplo foi na pandemia. Os professores tiveram que se adequar, buscar o conhecimento de operar o mundo da tecnologia. Os nossos alunos, a escola não é atrativa. Por quê? Hoje a criança nasce já teclando o celular, a tecnologia. E a escola? Agora que está chegando esses investimentos. E outros países já estão nesse investimento faz tempo. É uma deficiência, se a gente for discutir, porque são muitos pontos que devem ser considerados, né? Você sabe que todos nós temos lido que os principais países que se desenvolveram no mundo, eles investiram muito mais em educação. É o primeiro passo, não há outro caminho. Se investir em educação, educar um povo, né? Formá-lo. E aqui no Brasil, eu acho que há também um profundo equívoco. Se pensa muito, notadamente o jovem mais pobre, se pensa muito, é um sonho desejável, de ir para a universidade. Mas nós temos poucos cursos técnicos profissionalizantes. A universidade não acompanhou o avanço. Exatamente, que daí você sai ali, digamos, o antigo... Na minha época existia a escola técnica comercial. Você saía como contador. Sim. Saía como contador, autorizado a fazer. Mercado de trabalho. Preparado para o mercado de trabalho. Aqui nós não temos, fora esse sistema S, que ainda proporciona algum estudo. Diferenciado da rede, né? Mas não acha que deveríamos colocar mais estudos técnicos no Brasil? Inclusive, eu participei de um encontro que veio uma professora da Universidade do Nordeste, colocando que os cursos das universidades federais estão todos atrasados, não estão acompanhando este mundo. Olha o curso de agronomia da Universidade Agrária, ainda é antiga. E os recursos que tem hoje para a questão técnica do campo, da produtividade, como está o mundo hoje, não está acompanhando. Os cursos da pedagogia também estão atrasados, não estão acompanhando a evolução do mundo do trabalho. E quando nós saímos da universidade, aqui quem já passou, não nos prepara para a sala de aula ou para a função que você vai desempenhar. Então, os cursos precisam ser renovados dentro desse... Hoje tem outras formas de produção, hoje tem outras formas de conhecimento, que a universidade não se adequou. Tem novos cursos nessa era que não estão sendo... usado de forma correta. Não existe nas universidades. Então, precisa ter uma renovação desses cursos nas universidades, nos IFACs, tem que estar dentro deste mundo. Já é a exigência do mundo que nós vivemos, que a educação não está acompanhando. Então, é necessário ter esta modernização nos cursos das universidades, essa modernização no ensino-aprendizado da rede pública. É todo um processo que o Brasil está sempre atrasado. A primeira escola no Brasil, ela foi em 1530. Segundo a história, o Brasil foi descoberto em 1500 e nem todos tinham acesso a essa 30 escola. anos depois. Então é necessário também acompanhar isso. E quem é o responsável são os nossos governantes. Rosana, eu não gostaria de ofertar neste debate um país considerado comunista, como é a China, como exemplo de superação ao priorizar a educação. Temos países essencialmente democráticos que assim também fizeram. A Finlândia, por exemplo. Tem muitos países que... Mas o que é que acontece? Hong Kong. Com a chegada de Deng Xiaoping no poder chinês, ele viu
múltiplas prioridades a ser enfrentada. Aí ele produziu a seguinte frase: não interessa a cor do gato, conquanto ele pegue o rato. A minha prioridade é única e será educar o povo. E com isto, 40 anos depois, a China saiu da miserabilidade que vivia e hoje tornou-se uma das maiores potências, não só econômica, né? mas tecnológica do mundo. Mas o Brasil ele tem a senhora focos, fala Narciso, depois sobre isso, tá bom? do sistema ES. A gente vai só um intervalo comercial e a senhora então volta, tá, que eu ia falar que nós temos sim, mas infelizmente ele não é universalizado. E você está convidado a continuar conosco no próximo bloco. Você não vai mudar de canal, certamente, né? Até já. Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Se você chegou agora, se você sintonizou o seu canal, se televisou no canal 8.1, nós estamos aqui desde o início do programa a conversar com a professora Rosana Nascimento, presidente do SINTEAC, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre. Professora, para ganhar tempo, eu vou fazer 3 perguntas em uma, mas a senhora não precisa responder de forma... De COVID, vamos lá. Outra coisa, as lutas da categoria no município, por exemplo, foram reconhecidas, e no Estado, qual é a pauta de negociação? A outra, a senhora já respondeu em parte. Tem muita gente assustada com essa história da onda de violência nas escolas. A senhora é contra ou a favor da policiamento armado, ou seja, a segurança armada nas escolas? Não, eu sou a favor, porque como eu já coloquei aqui antes, os PM iam armados, não eram desarmados, né? Então, se nós queremos um policiamento, com certeza é o policiamento armado. Com relação ao município, nós tivemos uma das maiores greves no ano passado, para a questão do reajuste do PIS e também um ganho aos funcionários de escola. Este ano nós começamos, mas infelizmente veio a alagação, foi suspensa, e as pessoas, quando a gente fica cobrando nossos direitos, chama a gente de mercenário, porque está vendo o povo, está alagado, está não sei o quê, fica atrás de dinheiro. Então, nós demos um tempo. Vamos voltar agora, cobrar, porque foi pago só o reajuste do magistério e aos funcionários não foi atendido. Aí vieram justificar porque esse ano complementaram a negociação do ano passado, pagando R$100 aos funcionários. Em fevereiro, que querem atribuir dizendo que já é agora de 2023. Não é, nós não negociamos data base de 2023, estamos buscando negociar agora. Então, dizer aos nossos funcionários de escola da prefeitura que nós ainda estamos buscando ter o ganho dos funcionários, que não teve. Nós não aceitamos a ideia de que os R$100 já era para a data base de 2023, que nós não fechamos esse acordo. O Estado, este ano, nós conseguimos o reajuste do piso no diálogo, porque é lei para cumprir, aí ficaram de nos pagar em março, não pagou, findou pagando em abril. Pagaria o retroativo, na primeira quinzena de abril, não pagou, pagou junto com o pagamento, mas recebemos, né? E também vamos receber esse reajuste geral, de 5,08% em junho, e todo ano esse 5,08% até 2026. Em cima dos nossos 14,95%. Ou seja, a educação este ano nós tivemos, considerar que foi um ano bom, porque o ano passado foi um ano muito ruim, que desestruturou nossas carreiras, e o governador deu 5,42% de reajuste geral para os servidores públicos e excluiu os professores. Nós, professores, não recebemos de nível superior. Funcionário recebeu, mas os professores não receberam. Ingressamos com ação judicial, estamos aguardando. Este ano já vamos receber. Até teve aí a gente tem que considerar que o secretário que assumiu a secretaria agora, ele consegue dialogar conosco, né? Ele tem nos ajudado na questão desse reajuste geral também aos trabalhadores em educação, porque negociação deixou um caixa para que a gente também recebesse
Porque esse ganho, esse reajuste geral de 20,31% dividido de 4 vezes, desde janeiro que o governo vinha dialogando para conceder, então a gente já cobrou que não nos deixasse fora. Então, do Estado, para nós foi tranquilo. Inclusive, Muniz, tem gente dizendo assim, olha, a Rosana está muito pacífica, não disse nada. Gente, a gente vai criticar e cobrar quando não recebe. Nós recebemos, e então luta, eu vou fazer o quê, claro, né? Dizer não quero. Dizer não queremos. O poder no mundo e no Brasil sempre foi machista. Vamos ser claro. É o mundo dos homens. É o mundo dos homens. Das 27 governadores dos nossos estados, só 2 são mulheres. Na Câmara dos Deputados, 15% mulheres. No Senado da República, 12% mulheres. E nós já somos 50% da população. Não, Isso a não minha é pergunta, Muniz, deixe, por favor, fazer a minha pergunta. Não, eu estou dizendo que eu estou reforçando, que já foi bem menor. Sim, mas deixa eu fazer a minha pergunta. Vontade. Eu beber uma água agora. 53% dos eleitores no Brasil, não é apenas 50, não, são 53. mulheres. 53 E já. 47 são homens. Por que mulher não vota em mulher? Esta é a minha pergunta. Pois é, eu também tenho esta pergunta. E assim, eu sempre mesmo, brincando, eu digo que o inimigo da mulher é a própria mulher. Uma mulher, quando ela se arruma, ela não está se arrumando para o homem, ela está se arrumando para outra, ver ela bonita, elegante. Porque ela também sabe se arrumar. Infelizmente, nós não temos uma educação da política de gênero, que deveria estar no currículo escolar. A Lei da Maria da Penha deve estar no currículo, o Estatuto do Idoso, tudo deve estar no currículo escolar, porque nossas crianças têm que ser educadas, né, para isso. Nós não somos educados. Educado, inclusive, para a vida, né? Para a vida. Então, por respeito ao idoso, por respeito à mulher, por respeito à própria criança, é educação. Os outros países têm o menor índice de violência contra as mulheres, contra as crianças e idosos, porque eles têm uma educação para isso. Nós não temos. Infelizmente, no Brasil, nós mulheres fomos votar quando? Tivemos o direito de votar. Nós mulheres temos uma taxa para ser de 30% para ser candidata, não é para ter a vaga da candidatura da eleição. Corrija esse equívoco dela, tá, homem? Tá. Lembrou bem. Agora é quanto percentual? Não, o percentual não é para mulheres. O percentual de 30% é para gênero. Você pode colocar 70% de mulher, tem que deixar 30% para homem. Mas não se consegue ocupar os 30%. E ainda é uma luta, né? Infelizmente, então, gente, é realmente a questão de educação. Mas eu vou pegar esse gancho do Narciso. A mesma coisa acontece com vocês, sindicalistas. Por exemplo, o Sindicato da Educação é o mais organizado sindicato que tem aqui no Estado. E talvez no Brasil seja assim. É educação em todo o país. Educação. No entanto, na hora de eleger alguém, não vota. São poucos os sindicalistas ou educadores eleitos pela categoria. Por que isso acontece? Gente, eu também tenho essas perguntas sem respostas. Nós não compreendemos por que a educação... Olha, hoje no Acre nós somos mais de 20 mil servidores da educação. Elegeria... Federal, estadual, mas infelizmente... Para lutar pela categoria. Não querem, não tem esta compreensão. E eu fico assim imaginando, olha só, eu sempre dou o exemplo da Analu. Pessoal, a educação, nunca elegeram a Analu. Mas os votos que a Analu tinha eram fora da educação. O menor percentual era da educação. Presidente, as políticas sindicais... E ela ainda fazia aquela luta toda mesmo. As políticas sindicais e partidárias não podem caminhar juntas? Não tem problema. A situação, o pessoal diz, porque não pode usar política, que isso, aquilo, outro. O movimento sindical já é política, né? Claro. Política sindical. O que nós não podemos fazer, Muniz, é deixar os sindicatos submissos a partidos, submissos a parlamentares. Exatamente. Não, porque nós somos livres, o sindicato tem que ter autonomia e liberdade sindical. Esse movimento está unido? Fazer a luta. Ou está desunido? O movimento sindical? Sim, no Acre. Olha, não só no Acre, mas no Brasil nós sofremos aí com governos tirando direitos, deixou o movimento, como se diz, adormecido.
né? Os sindicatos eles não conseguem fazer uma política unificada, porque a categoria ela tem interesses diferentes, né? Então cada um corre atrás de garantir o seu interesse. Há quem diga que há uma crise de identidade interna. A senhora concorda ou discorda? Concordo que muitos ditos sindicalistas, né, eles misturam o papel do sindicato com política, com partido. Isso, na minha cabeça, é muito claro, eu não misturo. Eu estive candidata 2 vezes, mas eu não misturo. O sindicato, a gente segue o que é deliberado pela categoria, a pauta da categoria. Então, eu sinto-me muita vontade de falar de sindicato, de política, porque eu não misturo. E, aliás, as pessoas sempre dizem que eu não sou política, eu não sou mesmo, gente. Eu sou sindicalista. Agora há pouco, eu conversando com o professor... o meu gosto mesmo é de fazer a defesa dos nossos direitos. Fico muito feliz quando a gente consegue garantir... Rosana, só um minutinho, Muniz. Não seria coerente que, pela sua luta sindical há tantos anos, não seria coerente que também a categoria colocasse, então, vamos colocar num poder maior, digamos, a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional, para que ela, junto com outros sindicalistas, possam pautar os nossos problemas? Esse seria o ideal, né? Tanto no movimento sindical, nós temos também deliberações que nós temos que ter representantes do legislativo, que é onde opera e cria as leis. Claro. Mas, infelizmente, isso não entra na cabeça da categoria da educação, porque se é no Brasil todo, nós poderíamos ter uma das maiores bancadas no Congresso, a educação, mas, infelizmente, o que acontece no Acre acontece em todo o país. Não consegue eleger seu representante. Aproveitando, eu conversando agora um pouco com o professor, ele aprova a sua gestão, mas diz que o movimento está cada vez mais desacreditado e perdendo cada vez mais espaço junto à sociedade. A senhora concorda também? Olha, em geral eu posso até concordar, mas dizer que nós perdemos a credibilidade, eu acredito que não, porque os trabalhadores, eles acreditam sim nos sindicatos. E da educação principalmente. Nós temos hoje mais de 12 mil filiados. Isso demonstra que a categoria acredita. Agora, a sociedade, nós passamos por um processo, ministro, de descredibilizar os sindicatos. De dizer que o sindicato é vinculado a coisa, que o sindicato é porque o dirigente é ladrão, porque o sindicato teve este trabalho na sociedade. Estão lacrando os sindicatos? Infelizmente, né, e tanto a conjuntura política que teve no país fez isso. Inclusive, muitos sindicalistas ficaram com medo de fazer a disputa, o embate. Mas é momentos, o Brasil já passou por esses outros momentos. Rosângela. Tá? Rosana. Mas eu acredito na existência, sim, na luta dos sindicatos. Rosana, eu espero que ainda haja tempo para eu fazer uma pergunta para lhes dar a oportunidade de você fazer a correspondente defesa. Diz que não é só o sindicato da educação, não. Todos os sindicatos. Viu, Osmir? Diz que quando levam a pauta, as suas pautas, para discutir com os poderes outros, bota em primeiro lugar a questão salarial e a seguir as demais questões. E que, atendida a questão salarial, as outras são menosprezadas. Isto realmente acontece? Finda acontecendo pela questão da própria categoria, né? Que a necessidade é tão grande, porque quando a gente chega à data base, o nosso salário já está defasado, nós não estamos mais dando conta de pagar a luz, de manter as dívidas, né? De manter a sua família. Então, finda que quando resolve a questão salarial, pronto, já tá bom, não vamos mais fazer a luta, mas nós não desistimos das outras pautas, nós continuamos na mesa de negociação para avançar nas outras pautas pendentes, que é a questão de condições de trabalho, é a questão de gestão das outras pautas importantes, que tem a saúde do trabalhador, tem a questão da segurança na escola. Então, assim, a gente não desiste dela, só que ela não reflete para a sociedade, porque reflete aquele que é a maior necessidade da categoria. Mas nós não deixamos de discutir as outras pautas. E é tanto que as outras pautas também, elas acontecem. É o exemplo que eu coloquei. Na pandemia, nós discutimos as condições de trabalho, equipamento. Em outros momentos, olha, a gente discutiu a merenda na escola, a gente discute o transporte escolar. Eu estou cansado de ir na secretaria para a questão do transporte escolar.
Porque os pais também ligam para a gente, olha, está faltando o transporte aqui no ramal tal, no ramal aqui na Transacriana, e a gente vai lá resolver e isso não é divulgado, entendeu? Então, o carro-chefe de sindicato realmente finda na questão salarial. E a nossa categoria, quando resolve a questão salarial, pronto, os outros pontos ela não vai mais para a rua. Quando resolve o financeiro, o econômico, ela não vai para a fica... rua, mas a gente continua fazendo. Mas vocês lutam também pela qualidade do ensino? Sim, discute a qualidade do ensino. Agora, existe uma coisa, Osmir, que é muito difícil. As secretarias, elas não querem abrir o debate para a qualidade do ensino. Eu venho dizendo, gente, para a qualidade do ensino, precisa discutir com os profissionais e com os alunos e com os pais de alunos, para poder ter essa qualidade. Ou seja, você vai traçar uma estratégia para o ensino-aprendizado. E não se discute só na cabeça dos gestores das secretarias, seja estadual ou municipal. Tem que ser um conjunto. Olha só, tem deficiência na matemática, vamos chamar todos os profissionais de matemática, vamos chamar nossos alunos, os pais dos alunos. A educação tem que ser democratizada, discutida com todos, porque a educação não é responsabilidade só do profissional, e principalmente dos pais dos alunos. Certeza. Eles têm que ter essa responsabilidade. Muitas vezes o pai chega assim, a tua professora está te ensinando isso na escola, quando o aluno diz lá um palavrão, ele atribui tudo, isso é educação familiar. Você dá um bom dia, uma boa tarde, com licença, muito obrigado. Isso é familiar, não é a escola é conhecimento. Verdade. Então isso tem que ser discutido. Enquanto não tiver a democratização, discutir, nós vamos continuar com a ineficiência. Doutor Narciso, por gentileza, suas considerações finais. Não, eu acho que este programa, o objetivo dele, Rosana, era criar espaços para que nós falemos das coisas nossas. Muito bom. Tribuna Livre TV Cultura. Quando nós nos afiliamos à TV Cultura, a própria direção nacional exigiu que nós aqui reservássemos no mínimo 3 horas para divulgação da cultura acriana. Sim, é dos momentos. Né? Coisa que as demais empresas de comunicação, quando muito, reservam 5 ou 10 minutos para falarmos das coisas do Acre, e que nós continuamos sendo orientados por enlatados produzidos no Rio e São Paulo. Então, quero até parabenizar. Aliás, eu sempre agradeço que aqui nós sempre tivemos o espaço. Eu sempre abri as portas, enquanto outras emissoras batiam na nossa cara, porque não pode falar do governo, né? Aqui nós sempre tivemos as portas abertas e eu parabenizo aqui o Narciso, o programa Tribuna Livre, que abre para os debates polêmicos da sociedade. Isso é muito bom, né? Para a sociedade conhecer os outros acontecimentos, que não só o de fora, né? Mas nós temos um desenvolvimento, nós temos uma cultura, nós temos uma forma de vida que é importante também estar sendo apresentada. E os problemas da nossa sociedade também, né? Osmir Lima. Rosana, primeiro, obrigado por sua presença, um prazer grande revê-la. Na Constituição de 88, do qual eu e Narciso fizemos parte, há um artigo dizendo que 30% das transmissões das TVs regionais deveriam ser para os problemas regionais, para a cultura, para o esporte, para tudo. Infelizmente, haveria uma lei complementar para disciplinar isso, e nunca houve. Nunca fizeram. Nunca fizeram isso. É o debate. Então você vem descaracterizando, inclusive, as culturas regionais. Eu vejo um cara lá no Seringal falando como se fosse um carioca. Entendeu? Perdendo o nosso linguajar. Por exemplo, a coisa que eu mais gosto do Nordeste é quando a minha nora diz, é mentira. Olha que mantém, né? Fala, não, agora já estou começando a falar como carioca. O nordestino querendo falar como carioca, que é um absurdo. Entende? Que é essa dominação das emissoras, e por isso que o Narciso tem razão. Essa TV aqui hoje fica muito mais à disposição dos problemas do Acre, da discussão das coisas nossas,
regionais Muito bom. da Amazônia. Inclusive, Narciso queria depois ver se a gente marca um programa para a gente debater sobre a questão da preservação ambiental, que é um problema sério que está acontecendo hoje na Amazônia. Legal. Daniel Cabral, por Obrigado. Muito grande. Eu que agradeço esse espaço. Aí, ó. Sua lembrança. Ele caprichou aí, inclusive. Que coisa linda, olha, ficou muito legal, gente. Nossa, Lindo, lindo. Todos os detalhes. Ah, eu tenho um novo! Ah, olha aí. rapaz. Aí. Obrigado, Olha viu? que O lindo. doutor Assis vai ficar Esse vai- enciumado com essa Esse vai história. para Nova York. É? Porque não fez, né? Tá aprovado. Lindo, Aprovadíssimo. lindo, lindo. Parabéns. Esse menino é um artista. É. Osmir, Olha aqui, Rosana, gostou? Show de bola. Presidente Rosana Nascimento, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu viu? que agradeço, Suas estou sempre à considerações finais. disposição. Parabéns pelo trabalho. precisarem. A gente pede até desculpa de não poder fazer um debate mais aprofundado, né? Que o tempo é curto e a gente finda, né? Que esquece algumas coisas importantes. Mas eu que fico grata. E a hora que precisar, a gente está à disposição. Presidente, rapidinho, eu não costumo fazer isso não, mas eu vou fazer agora. As notas para o prefeito, para o governador e para o presidente, de 0 a 10. Rapidinho, sem Ai, comentar. nossa senhora. Para o prefeito, acho que eu vou ficar dar 6 para ele. Foi reprovado, 6 reprova, Foi. né? É, Não é 7, não. reprova. Né? Agora, o governador, ele tem feito algo bom nesse início de mandato dele, porque o ano passado ele foi assim terrível conosco. Mas não a parte do governador, Isso. mas da Secretaria de Educação, que melhorou a relação. Nota. Mas a nota para esse governador, para o nosso estado, eu dou 4. Reprovado também? Reprovado, Pô. porque ele poderia estar fazendo muitas coisas importantes para o nosso estado, principalmente o investimento na agricultura familiar, que não fez no primeiro, não está fazendo no segundo mandato. Eu também trabalho com trabalhadores rurais. Sim. E assim não tem investimento para Governo a produção federal. no nosso estado. O governo federal, eu vou iniciar com ele com 7. Foi aprovado. Porque ele já fez algumas coisas que eram a luta nossa, que nós tínhamos perdido e que retornou. Que é importante, a exemplo do salário mínimo, né, que já tem um reajuste aí posto anual e outras coisas que foram feitas que beneficiou a classe trabalhadora. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Bom, Boa semana. obrigada. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Valeu. Isso.